Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E faz tempo que não sai vídeo aqui, né? Recentemente me mudei, tá tendo uma baguncinha na minha vida. Sim, teve umas tretas do Drift. Sim, faltou o vídeo de porque que eu parei de narrar Ultimate. Sim, várias coisas que eu ainda preciso falar com vocês, mas coisas que talvez eu ainda nem eu mesmo saiba a resposta ainda. E tô me ajeitando, me reerguendo aí na minha vida, me estabilizando agora que eu tô morando de novo em Campo Grande. Beleza? Mas, como prometido, né, e como de praxe, trouxemos então agora as melhores batalhas, melhores momentos, momentos polêmicos aí das batalhas do final de semana da Fórmula Drift Japan, terceiro round em Fuji, aonde muita gente achou que inclusive a batalha do Fausto foi, né, foi aquela, aquela roubaram os ladrões. Será que essa é a verdade? Vamos dar uma analisadinha, vamos olhar as melhores batalhas. Se você gosta desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então vamos para a primeira batalha do vídeo, que nada mais nada menos é do que Yukio Fausto contra Kenguchi. Gushi vem na liderança primeiro, Fausto na perseguição. Fuji que é uma pistinha que os carros são colocados na lançada, né? Tipo, bem ganhando velocidade, o carro vai perdendo a traseira. O Gucci dá uma demoradinha nessa transição, o Fausto meio que antecipa, acaba se posicionando um pouco estranho em relação ao líder dele, que por mais que tenha também cometido erros, né, ele fez uma volta aceitável, podemos assim dizer, né? Que a maior questão que fica vai ficar justamente nessa primeira transição, pelo que a galera reclamou na live, né? Então a gente vê a lançadinha, ó, dá só um retorno pra gente olhar de novo. Veja como o Gush não é tão profundo, não fica tão preenchido naquela zona externa. Só que a gente vê que o Fausto dá uma mergulhada um pouco estranha, que se desconectam, mas ainda assim o Fausto consegue ganhar aquela proximidade para cima do Gush, principalmente no final da passada. E eis o momento, né? Talvez o Fausto mesmo se colocou um pouco mal, né? Sim, estava raso o Gush, mas acho que o Fausto talvez, né, ali olhando para o drift, olhando para o carro da frente, né, muitas vezes o posicionamento, o espaço, a localização em que o carro está ali na pista fica no imaginário, o piloto tem que ter essa noção, e pode ser que ali no meio da fumaça, com o Gush meio por dentro, o Fausto acabou não tendo 100% noção de onde ele estava, e ele foi seguindo o líder, óbvio, né, quando a galera está na perseguição, vai olhando o carro da frente, meio que junto com a pista, mas, né, não tem muita coisa que dá para fazer nessa velocidade com fumaça, com todas as questões, né, envolvidas no drift. Então tem que pensar um pouquinho nisso. Mas Fausto estranhou um pouquinho aquela primeira transição de perseguidor, né? Por mais que para mim foi um erro do Gucci como líder. Já na inversão a gente vê a diferença ao ritmo do carro do Fausto passando nessa primeira caixa ali na transição. Mas, né, o Fausto sim fez um bom trabalho como líder, né? Como eu falei nessa primeira parte, ele foi bem mais fluido do que o Gucci, né? Ele consegue fazer esse trabalho de uma vez, preenche melhor. Só que o Gucci, claro, o Fausto proporcionou uma melhor liderança, o Gucci conseguiu também manter o ritmo, manter a distância entre os carros, né? Próximo ali do início ao fim da pista, aquilo que a gente fala sobre manter o ritmo do início até o final da pista como perseguidor, né? Aqui antes o Fausto ele acabou ficando um pouquinho para trás, e a gente viu que até aqui como lead, podemos assim dizer, o Fausto passou bem aqui no clipe, né? Mas talvez a linha dele espalhou um pouquinho mais aqui antes, né? Talvez no outro torneio de cima dá pra ver um pouco melhor isso? Não, no fim das contas, voltinha top de lead do Fausto, uma volta de líder melhor do que a do Kenguchi, de fato. Né, o Kenguchi dando uma roubadinha no ângulo ali, uma abusadinha no ângulo para poder se manter próximo do Fausto. Chegou a ter side by side, né? A gente vê, olha, esse primeiro momento como é distinto o ritmo dos dois carros, né? Eles meio que até entram na primeira zona externa quase no mesmo momento, mas olha a diferença de velocidade. Tipo, o Fausto já tá lá na frente, e aí o Kenguchi, então, se a gente for comparar ali com o lead, né? Então parece que o Fausto realmente faz esse movimento, esse início mais rápido do que o Gucci. Muitos acharam, né? A gente também achou na transmissão aqui que o Gucci meio que atrapalhou o Chase, mas eu acho que se o próprio Fausto estivesse no posicionamento correto, né? Porque ele também estava um pouquinho mais interno, talvez ele não teria se atrapalhado tanto, né? Então, sim, a lead do Gucci não foi melhor, mas a perseguição do Gucci foi superior, até por essa lançada, né? A gente vê que o Gucci começa a perseguição ó, já bem certinho com o Fausto, bem encaixado, parece que os dois até treinaram a lançada, né? Então essas pequenas diferenças, mesmo com um empate, eu achei que seria empate,
acabou que o Gucci levou a vitória. A galera ficou braba, né? Os brasileiros não podem vencer, isso aí é problema contra brasileiro. Não sei se é o caso, gurizada. Eu acredito que não, até porque a FD Japan adora o Fausto por ele ser o favorito dos fãs, porque ele traz tanto barulho e visualização aí pra Fórmula Drift. Não acredito que seja o caso. Acredito que eles mesmos gostariam que o Fausto fosse até a final, porque ia ter muito mais visualização aí as transmissões. Mas ficou um gostinho estranho aqui. Eu, na realidade, até na live, a galera marcou lá no VOD da live que eu xinguei na hora assim, mas pra mim isso aqui era um empate. E foi o que eu achei que aconteceria. Mas infelizmente caímos pro Kengushi. E essa então foi a única batalha top 32 que eu selecionei, principalmente por conta do Fausto, porque também ficou essa polêmicazinha no ar. Mas difícil ter batalha boa aqui em Fuji, viu? Difícil. Bora pras próximas. Bom, a próxima batalha então aí vai ser o Kusaba contra o Minoa. Uma batalha de top 16 que teve uma resolução simples, podemos assim dizer, mas que se desenhava como uma das melhores batalhas do dia, pelo menos na minha opinião. Ambos da mesma equipe. O Minoa, que é o robozinho, né, o meninote novo. E o Kusaba, que é colega de equipe dele, sempre faz boas perseguições do Kusaba. Um ali de top aí do Minoa, o Kusaba ali coladinho, coladinho. Acho que ele teve a maior proximidade de todas as batalhas aí no dia. É um trabalho maravilhoso mesmo. Como no caso do Fausto, a gente ficou analisando mais para entender ali o porquê que ele perdeu, tentar ver ali os erros ali que aconteceram. Nesse caso aqui, a gente vai mais embora, né? Mas para a gente apreciar uma boa batalha, porque como eu falei, ela teve uma decisão simples. Teve uma decisão simples. Mas vamos então para a segunda passadinha. O Saba já consegue dar uma despachadinha para cima do Minoa. Que aos poucos vai tentando ganhar esse terreno. É que uma das maiores dificuldades dessa pista, né? O Kusaba dá uma perdida de ângulo ali, mas ainda assim mantém a lead dele. E o Minoa se perdeu na fumaça. E foi o que eu falei, né? Uma batalha com decisão simples, estava muito bonito, né? Eu trouxe aqui um bom momento, um momento bonito de batalha, que foi a primeira passada principalmente. Aqui estava legal também, mas acabou se perdendo na fumaça aí o Minoa. E acontece bastante aqui nas batalhas. E essa transição para esse mergulho aqui foi decisiva em muitas batalhas, até em pancadas que tivemos. Enfim, aqui fica claro, né, que o Minoa perdeu a batalha, que quem leva a vitória é o Kusaba, né? E a gente vê mais uma vez aqui do ladinho ali a Run 1, olha só. Essa passadinha foi top, porque Fuji é uma das pistas de maior velocidade que tem no drift atual. Então, se cria-se uma certa distância, ela normalmente vai acabar sendo grande, porque a velocidade é alta. Então, se um carro meio que perde um ritmo, ele vai perder uma carreta. Então, realmente, proximidade foi uma batalha bem bacaninha, mas como eu já falei, decisão simples, Kusaba avança e a gente também para a próxima batalha aí. Então, aqui. Eu sei que a galera adora o Mad Mike, então para a gente ter o seu Mad Mike presente por aqui, eu trouxe essa batalha dele contra o Tamagawa. Mad Mike na liderança, com o RX-7, ele que melhorou muito, ficou em segundo colocado na Qualify, né? Melhorou muito desde o primeiro round até então, né? Tá tendo uma evolução aí o Mad Mike. E o Tamagawa com o Supra Sapão, que normalmente anda muito bem, a gente vai vendo no destaque principalmente a volta de líder do Mad Mike. E o nosso querido Tamagawa deu uma sofridinha para andar perto do RX-7 monstro aí do Mad Mike, né, que fez uma linha maravilhosa na liderança, bastante ângulo, bastante agressividade, é bacana ver como ele consegue carregar um estilo diferente na tocada mesmo aí, o Mad Mike. Mesmo com um carrinho tão pitoco, consegue colocar bastante ângulo, bastante agressividade. É um cara que a gente já sabe, né, não tem um nome que tem à toa. E aí a gente vai para Inversiones, com o Tamagawa na liderança com o Supra Sapão. Mad Mike na perseguição, aí o Tamagawa meio que já perdeu a batalha aqui, porque ele meio que deu uma double initiation, mas como eu falei, trazer umas imagenzinhas para vocês apreciar um pouquinho aí do Mad Mike, que aqui se posicionou um pouquinho estranho, né? E de novo aquela transição que eu falei que poderia ser o grande fator decisivo das batalhas, né? Então a gente vê que ele faz a transição, se bem que o Supra, que talvez perde um pouquinho de aceleração ali, pode ter atrapalhado um pouco o Mad Mike a voltar a reacelerar, e aí realmente o carro dele flutuou um pouquinho mais, ficou mais para trás, né? A gente pode ver talvez isso agora no detalhe do replay, do Dronezeiras, ó. Tá vendo como o Supra meio que perde até um pouco de ângulo, talvez o Mike ficou esperando para acelerar, e aí, independentemente disso, né, a primeira passada do Mad Mike foi muito superior, teve essa questão aí também na segunda, em que o Supra meio que deu uma atrapalhadinha no Mad Mike, mesmo assim, né, a gente já sabia, eu acredito, né, pelo que vocês visualizaram e pelo que eu falei já nessa batalha, que o Mad Mike levaria a vitória. E sim, eu falei que eu trouxe essa batalha para ter Mad Mike porque a próxima batalha dele foi tenso o negócio, tá? Bora para a próxima.
Próxima batalha então que a gente vai ver é o Tenguchi, que ganhou da gente contra o Kohashi. Kohashi que já deu uma balançadinha estranha na lançada. Essa batalha que deu empate para transição para a segunda zona externa. O Gushi sempre presente, né? Mantendo o ritmo do início ao fim da pista. Por mais que aqui no final tenha perdido um pouquinho essa distância. Foi o que eu falei, né? As batalhas de Fuji, elas acabam não sendo tão maneiras de assistir por conta dessa distância que acaba sendo criada um carro pro outro, né? Se a gente for ver a velocidade que os carros estão andando, nem é tanto assim, mas a gente gosta de ver aquele porta a porta, né? Do drift. E a gente sabe que essa pista destaca em muitas características do drift japonês, principalmente, né? A speed acaba dando aquela despachadinha às vezes pro outro carro. Também por ser uma das pistas com maior velocidade, né? Então, acaba tendo essa pequena diferença. Muita gente provavelmente vai reclamar nos comentários aí, ah, para uma drift tá ruim o nível e tudo mais, para de Japão, né? Mas a gente tem que considerar a velocidade que os carros estão andando, né? Que realmente traz uma dificuldade maior, né? É a transição do Gushi. O Kohashi dá uma atacadinha no ângulo ali para poder se aproximar. E é isso, uma batalha boa, tá? Mas que acabou vindo para o empate, né? Não teve nada de destaque nas aproximações, né? Nada demais, né? Nenhuma grande aproximação, mas no geral uma batalhazinha boa aí entre os dois, boas lideranças. E as perseguições boas também, né? Ambas sempre com uma correçãozinha ou outra aqui para pegar aquela aproximação. Mas no geral fica um pouco a desejar a proximidade dos carros aí, né? Aqui vendo dessa câmera, realmente a proximidade estava boa ali na primeira, né? Talvez o Kohashi teve que desatacar logo no início, tirar um pouquinho à frente, foi o que criou esse gap que talvez trouxe o empate, né? Como eu falei, é uma batalha que teve empate, teve side by side, analisaram bastante e acabou vindo para o empate. Né? Então, uma batalha parelha, podemos assim dizer. Os dois fizeram ótimos trabalhos nas lideranças e as perseguições deixaram um pouquinho aquém. No geral, as maiores batalhas, a maior parte das batalhas foi assim: boas leads e perseguições que, ok, mas não estavam coladas justamente pelas características dessa pista. Bora para a próxima então. A nossa próxima batalha, top 16 ainda, né? Não sei se eu já tinha falado, mas eu falei, né? Só tinha uma de top 32 que era do Fausto. Daquele aí pra frente, top 16. Ryutaro Oi contra Ibino. Ibino na liderança, Oi na perseguição. E assim como Mad Mike, essa é a batalha que a gente vai ter do Ibino até então. Uma boa transiçãozinha, o Ibino que tem essa característica, assim como Mad Mike, assim como o Fausto, de fazer as voltas com agressividade, botar ângulo, essa transição forte de quebrar o pescoço. E o Ryutaro Oi conseguiu, de certa forma, manter o ritmo, né? Manter um pace ali próximo do Ibino, que é um cara que é bem destaque na Fórmula Drift, né? Tem um grande nome aí. Aquela questão, mesmo a distância média a gente vai vendo, né? Por mais que batalhas boas, né? Não aquela proximidade toda que a gente já comentou na última batalha, mas características da pista que acabam, né? Tem algumas batalhas dos outros que dá uma destacadinha, os caras vêm na bota mesmo, como o Minoru e Kusaba, né, que foi a primeira que eu coloquei aqui. Por isso que eu trouxe aquela batalha mesmo sendo uma decisão fácil, porque proximidade foi algo difícil a gente encontrar por aqui. Aquela proximidade porta a porta, né? Agora o Oi então na liderança, o Ibino vindo nos ataques. Bem parecidinha a mímica dos dois, né? Uma boa passada por parte dos dois pilotos. A bela lead por parte da RX-7. E uma perseguição boa também por parte do Ibino, né? O Nishida falando, mesma linha, mesmo ângulo. Provavelmente pro Chase, né? Que é o trabalho dele fazer isso. Então, uma batalha bem bacaninha, né? Questão de skills ali, de mímica e tudo mais, tudo meio que seguindo as regras de certa forma. Só falta pra gente aquela proximidade que a gente tanto encontra, que normalmente é proporcionalizada pelos campeonatos. A própria Ultimate, né? Se não me engano, o Shawn falou isso e quem me passou foi o Sepka. O Shawn falou pro Sepka. Que aquela quebrada, aquela gota ali no miolo mesmo, no caso do Velopark, realmente era criado aquele momento, como é em Road Atlanta, aquela gota, né, do Road Atlanta, é justamente para desacelerar todo mundo ali, para que exista a possibilidade de talvez o Chase que ficou para trás ter um momento que ele pode mostrar essa proximidade, pode colar para trazer essa aproximação. Se a gente for parar para olhar com esse pensamento, que é um pensamento que foi utilizado para gerar a pista do Velopark, que é um pensamento utilizado para a etapa de Road Atlanta, a gente não tem esse pensamento aqui em Fuji, em lugar nenhum. Aqui, mano, é pé no porão e acelera. Então, realmente é uma pista que não é pensada para isso. Em outros campeonatos
tem essa característica, é isso que eu falo sobre o drift japonês, né? Ele não tem essa característica de pensar em vamos colocar um ponto de redução de speed aqui, meio obrigatório técnico, para gerar essa aproximação mais facilmente, para ver se o perseguidor, mesmo ficando para trás, consegue buscar a aproximação e aí mostrar a habilidade dele na perseguição porta a porta. Então fica aí um pouquinho dessa visão aí, também a decisão, e Bino levou a vitória. Bora para a próxima batalha. E aqui a gente vai para a próxima batalha, que é Takahashi na liderança contra Kusaba. Lembra que eu falei do Kusaba? Normalmente ele faz boas perseguições aqui, vamos ver. Aqui. Já teve esse problema aqui, que eu acho que foi o decisório da batalha. Ele já bateu no lead ali logo na lançada. E o Takahashi vem tentando se colocar aí então para a volta dele de lead. Kusaba sumiu no meio da fumaça, mas mais uma vez Kusaba representando na proximidade, por isso que eu também trouxe essa batalha aqui, uma batalha bonita de assistir, por mais que em decisão, definição de julgamento, esse início já ferrou tudo. Porque o Kusaba não deixou o Takahashi fazer a iniciação. Então aqui meio que o Kusaba já tá, tipo, tomou 100-0, por mais que ele tenha feito um belíssimo trabalho na perseguição. Regra é regra, não tem como. Então vamos para a inversão. Agora o Kusaba na liderança, Takahashi na perseguição, vem os dois para a lançadinha. Aceleração, né, para vir para a primeira zona, dá uma balançadinha ali o Takahashi, mergulhando igual um alucinado. Consegue buscar a porta ali, né, mas eu acredito que o Kusaba volta a reacelerar enquanto o Takahashi estava esperando um pouquinho ainda, o carro flutuando para ele voltar a reaceleração e acabou tendo aquele desencaixe, né, dá uma mergulhada e depois a passada, né, o desencaixe em que o outro acaba começar a reaceleração, né? Se o Chase esperar muito, deixar muito tempo o carro flutuando, acontece aquele fator, né, de ele passar para trás e aí demorar para começar a buscar o carro líder. Mas enfim, né, uma boa batalhazinha, né? O Kusaba mais uma vez foi melhor também na proximidade de perseguição, só que teve aquele contato ali, né, que eu já falei na lançada, que acabou com todas as chances do Kusaba e aí o Takahashi facilmente avançou, mas foi uma batalhazinha bacaninha de assistir, mais uma vez o Kusaba fazendo um bom trabalho. Bom, e aqui eu vou trazer para vocês só um momento meio tenso que rolou, né? Como eu falei, aquela era a última batalha do Mad Mike, né? Porque na batalha de Mad Mike contra Ibino, que seria uma batalha prometida, uma batalha interessante, o Ibino já tinha dado uma mamadinha, enquanto isso o Mad Mike vindo no ângulo insano, só que aí ele lançou um back-entry. E aí o Ibino veio igual um foguete, porque ele já tinha meio que ficado para trás, né? Ó, tá vendo? Ele já deu uma cortadona de linha. Tá vendo? Ó, ele não passa onde o Mike passa. Só que aí o Mike erra também, bota muito ângulo. E aí o carro vai desacelerar demais. E o Ibino veio igual um foguete e bateu na traseira do carro do Mad Mike e arregaçou o carro do Mad Mike. Arregaçou o carro do Mad Mike, os caras não conseguiram arrumar. Os 5 minutos que ele teve que usar, porque a culpa foi dele, ele fez um back entry. Então quem ganhou 10 minutos foi o Ibino, que nem precisou utilizar. E aí o Mad Mike foi desclassificado por não ter tido tempo para arrumar o carro dele por conta desse acidente que foi gerado por ele. E aí o Ibino avançou. Isso aqui que era uma batalha de top 8. Então só para trazer esse momento meio tenso que rolou, né? Um acidente aí entre os pilotos. Nada demais em questão de danos físicos, tudo mais, drift, né? Padrão. Mas acabou tendo essa pancadiolas. E a gente vai então para mais um momento tenso agora, então, que vai ser então Mao Yamanaka e o nosso querido chinês, o Tiangao, que estava de GTR. O Yamanaka, eles estavam, né? E o Tiangao na batalha de desempate, quando acabou tendo um problema bem ruinzinho aí por parte do Yamanaka. Enquanto a batalha já estava perdida praticamente com o Zinhao, que ele acabou errando muito a entrada, né? Olha como ele praticamente zera, né? Fora total da linha. A transição, dá uma pegadinha de fogo e depois labaredas. E aí é óleo, né? O carro do nosso querido Yamanaka já era o motor, explodiu o motor do carro dele. Ali era, né, óleo pegando fogo ali no backfirezinho, teve que sair correndo do carro, ficou fumaceando por um bom tempo. E infelizmente mais um momento tenso aí da Fórmula Drift, né? Então eu trouxe só para ser esses momentos, né, melhores momentos, né, momentos tensos que aconteceram aí para vocês ficarem sabendo também. E a gente vai então agora para a batalha de top 4, que vai ser o Takahashi contra Sobagiri. E aqui, mais para finalização do vídeo, né? A gente vai para as batalhas finais, mas para ter mesmo. Claro que foi uma passadinha interessante. O Sobagiri, como líder, ele já estava fazendo um ótimo trabalho. Ele foi top 3 ou top 4 da Qualify.
O Takahashi, como sempre, também agressivando muito na perseguição. Bem, a mímica é interessante, é engraçado que os dois balançam até meio junto, né? Então, a mímica bacana por parte dos dois. E o Takahashi bem agressivo com a sua BMW, né? Sua Eurofighter. A gente vê que ele dá umas balançadonas aqui e ali, mas mantém aquela agressividade. E o Sobagiri que fez um bom trabalho como líder, né? Só que daí na inversão teve uma decisão um pouquinho mais facilitada aí o nosso querido Takahashi. A gente vai para lançado, o Takahashi que vem então como líder, passa bem a transição, o Sobagiri vem fazendo um bom trabalho e mais uma vez aquela transição ali, né, acabou pregando a peça, dessa vez pro Sobagiri que acabou se ferrando. Só que aqui tem um adendo, né? Vocês estão vendo que a pista tá manchada de branca aqui, né? Justamente as marcas de pneu e tudo mais. Foi aqui que acabou caindo o óleo do carro que pegou fogo que a gente acabou de ver. Então deu uma mudadinha assim na aderência da pista. Todo mundo acabou espalhando um pouco a mais no clipe. E aí talvez o Sobagiri, né? Não sei, acabou pegando um lugar ali que estava talvez mais sujo ou não, errou um pouco o momentum também, que a gente viu que estava acontecendo com alguns que estavam passando reto, mas acabou perdendo então o grip dianteiro. A gente vê que aqui nessa transição já estava bem raso, bem numa linha errada, né, o Sobagiri como perseguidor. Então talvez perdeu um pouco na fumaça, perdeu um pouco a dianteira, não gripou 100%, junta um erro com o outro, virou uma bola de neve, e aí o Sobagiri acabou mamando aqui, ó, essa transição, por mais que o próprio Takahashi tenha espalhado bastante também. E aí criou uma grande distância que facilitou bem aí a decisão por parte dos dois, né? Olha a diferença, ó. O carro de trás se perde, enquanto isso o Takahashi mantém o ritmo. O resto foi muito parecido. E aí então o Takahashi, mesmo com um OMTzinho, avança para a final. A outra semifinal foi uma decisão mais fácil ainda. Besteira, se mataram. O cara do GTR rodou, né, na perseguição. Então a gente vai para a batalha final agora. E na batalha final temos Ibino como líder, Takahashi como perseguidor. Ibino já dá aquela despachadinha, o carro do Ibino tancou a porrada com o Mad Mike. Até demais, chegou na final. A transição, o Ibino dá uma espalhadinha um pouquinho ali, igual o Sobaguilha teve o problema com o perseguidor, mas o Ibino teve esse problema como líder. E vamos ver como é que vai ser aqui, ó. Passa bem, transição forte, bem os dois por enquanto. E aqui o momento que a gente vê claramente o Zeto perdendo a frente, né? Vamos ver aqui nesse ângulo que é melhor, ó. Ó, transição e ele começa a perder a frente, espalhar demais. Acaba saindo com 2 para 3 rodas ali fora da pista e o Takahashi aproveita e ganha bastante proximidade nessa jogada. E a gente viu mais uma vez, né, a pista ali talvez não estava 100% de aderência, porque teve o óleo que caiu na pista para as semifinais, né? As duas semifinais e a final foi com óleo na pista. Então, complicado aí, pode ter dificultado mesmo aí para os pilotos, mas todos estavam com essa dificuldade, né? E aí o Takahashi na liderança, mesmo tirando o pneu para fora agora, a transição forte por parte do Ibino. E o Takahashi, mesmo assim, com a mesma dificuldade, né, mesma pista que está no chão, consegue fazer a sua passada como líder, consegue manter um belo ângulo. Claro, o Ibino metendo pressão ali na porta, vindo sim com uma bela perseguição, mas o erro da liderança do Ibino é muito grave, né? O Takahashi passou certinho, certinho na linha de líder. E aqui a gente teve então a definição, né? Que por mais que o Ibino tenha feito uma ótima volta de perseguidor, né? Aqui a gente meio que não pode dizer, botar muita culpa no Takahashi da Run 1 a distância dele, porque o Ibino que errou, né? Então eles estão se ajustando. Mas o Ibino mandou muito bem na proximidade aí para cima do Takahashi. Pena que no overall, no geral, no que precisava para levar a etapa, isso não é suficiente. E o Takahashi então foi o campeão com a sua BMW Zeta, o Ibino em segundo com 400E e em terceiro o Kodai Sobagiri. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo das melhores batalhas, melhores momentos, momentos polêmicos, o que rolou com o Fausto, alguns carros batendo, alguns carros que pegaram fogo, notícias, todos esses momentos, então, da Fórmula Drift Japan, essa terceira etapa que rolou em Fuji, a gente fez a transmissão, acabei perdendo a transmissão da qualificação, mas a das batalhas a gente estava lá presente, agradecer mais uma vez também, não só o pessoal da Dream Media como o Vitoca, que entrou na live com a gente para trazer umas imagens do treino, ele que está lá no Japão, umas imagens muito massa, exclusivas demais. Então agradecimento aí ao Vitoca, a galera da Dream Media que faz um trabalho excepcional. E também ao Fausto, que é o piloto que representa a gente lá no Japão, né? O Fausto que faz o conteúdo maneiro também no canal do YouTube dele. Então procura aí Fausto Drift Live e apoia aí o nosso representante
brasileiro lá no Drift japonês de outra forma, né? Assistindo o conteúdo dele, eu tenho certeza que você vai também estar ajudando o Fausto, que é Team Feltec e que representa a gente lá no Japão. A Feltec está espalhando ao redor do Brasilzão, opa, ao redor do mundo, né? Porque no Brasil a gente já dominou demais, está chegando na Europa agora também. E vamos ver como é que vai ser aí o crescimento, o desenvolvimento do Team Feltec no Drift ao redor do mundo. É claro que a gente vai estar acompanhando tudo isso. Firmeza, galera? Então, eu sou o Raikamati, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!